Hello, hello, let's start lesson 150. Bom, teve uma aula dessas que você fez o quê? Você criou um diálogo orientado, né, por mim. Você teve toda uma orientação em português do que fazer no diálogo, né? Então foi assim, eu pedi, olha, o cliente pede tantos hambúrgueres, né, cheeseburgers, e daí ele não entende que é 80, e eu fui te dando essas instruções, você criou um diálogo. Fez tudo direitinho, você fez do seu jeito. Agora eu vou mostrar para você um diálogo bem parecido. Só que antes, já que a gente tá falando de comida, vamos aprender aí two idioms, duas expressões idiomáticas aí utilizadas quando a gente fala de comida. Deixa eu ligar a luz aqui. Melhorou. Então vamos lá. To grab a bite to eat. Quando você fala grab a bite, seria assim, sair e comprar alguma coisa para comer. Então, se eu falasse, let's grab a bite, ou let's grab a bite to eat, eu posso usar das duas maneiras, só o grab a bite ou grab a bite to eat. Seria assim, vamos comprar alguma coisa para comer, qualquer coisa, tá? Então, olha o exemplo aí, let's grab a bite to eat after the movie. Então, vamos comer alguma coisa, vamos sair para comer alguma coisa depois do filme, tá? Então, to grab é agarrar, pegar. E a bite seria mordida. Então, ao pé da letra fica esquisito. Normalmente, essas idiomatic expressions, elas são assim. Ao pé da letra, elas ficam estranhas mesmo, tá? Pig out. Pig out tem a ver com porco? Bom, to pig out é um verbo. É uma expressão, claro, mas ele significa to eat a lot, comer muito, tá? Comer que nem um porco. A gente não fala assim, nossa, eu me esbanjei, eu comi que nem doida. É o pig out. Então, olha só, to eat a lot. My brothers pigged out on pizza last night. Ou seja, eles se esbaldaram na pizza ontem à noite, tá? É nesse sentido. Não sei, talvez tenha a ver com a maneira, né, que o porco come, né? Que eles comem, né? Daquele jeito meio destrambelhado. Pode ser que tenha a ver com isso, de comer vorazmente, né? Nesse sentido assim. Então, idiomatic expressions, sempre temos que tomar cuidado para não traduzir ao pé da letra, porque às vezes tem um significado diferente ou não literal, né? Well, antes da gente ouvir, before we listen to the listening exercise, eu vou te dar aí um vocabulary, tá? Um vocabulário para te ajudar. I'd, a gente já sabe, a gente conhece o would, né? A gente sabe que a contração do would é o apóstrofe D. E na hora de falar se usa muito. Ao invés de falar I would, eu falo I'd, tá? O apóstrofe D, ele pode vir com qualquer outra pessoa. I'd, we'd, they'd, she'd, tá? Você pode colocar. Então, eu coloquei um example aí, ó. I'd like some fries and she'd like the grilled chicken sandwich. I'd, she'd. É o would aí, tá? É só pra mostrar porque no listening você vai ver esse vocabulário lá no listening, tá? Sound. A gente sabe que a palavra sound é som como substantivo, mas também é um verbo, soar. Só que na hora de traduzir para o português, às vezes esse verbo soar, ele fica meio formal demais. Eu gosto de falar como se fosse assim, parece. Parece, mas não no sentido visual, e sim no sentido auditivo. Então, vamos supor, você fala de um jeito cansado, eu falo assim, you sound tired. Você parece cansada, mas eu sei que esse parecer tem a ver com audição, tá? Você parece, porque eu estou te ouvindo, cansada, ok? Então, esse sound é um verbo de estado, é um stative verb, tá? Que pode ali, ó, que é muito parecido com seem, que é o parecer, o look também é aparecer, appear também é aparecer, então tem que tomar cuidado, tá? Olha só o exemplo. Italian food sounds great for dinner. Ao pé da letra eu poderia traduzir assim, comida italiana parece ótimo para o jantar, ou seja, soa ótimo para o jantar, ok? Let's go this evening. Outro exemplo. Eating at that restaurant sounds expensive. Comer naquele restaurante soa caro, ou seja, parece caro, porque alguém já me falou, né, que aquele restaurante ali é caro. I want to look at the menu before we order. Eu gostaria de olhar o menu antes de pedir, né? Outro exemplo. The kids sound really hungry.
Então as crianças parecem que estão realmente com fome. Parece. Por quê? Porque eu tô vendo elas com cara de fome? Não, se eu usei o sound é porque talvez eu tenha ouvido as crianças falarem: ai, tô com fome, mãe, quero isso. Então eu vou falar: the kids sound really hungry. As crianças parecem, soam realmente com fome. We should stop soon and get a bite to eat before we reach the hotel. Ah, por que eu não coloquei grab a bite? Porque eu quis mostrar uma outra opção. To get a bite ou grab a bite dá na mesma, tá? É pegar alguma coisa para comer. Daí ele fala before we reach the hotel, antes da gente alcançar, né, o hotel. Feed. Feed é o verbo alimentar, dar comida para. Então você pode feed a baby, você pode feed your dog, tá? É quando você dá comida, give food for someone, to someone. Olha o example. We should feed the kids before we start our trip. Nós deveríamos alimentar as crianças, né? Dar comida para as crianças antes de começarmos nossa viagem. Whole. Whole significa large in size, ou seja, inteiro, tá? Significa inteiro. Olha só. I can't eat the whole pizza by myself, but it will feed the whole family. Então, I can't eat the whole pizza. Eu não consigo comer a pizza inteira by myself, sozinha. Mas, but it will feed. Ela irá alimentar the whole family, a família inteira. Ou você fala I can't, ou você fala como o britânico, I can't eat the whole pizza. Né? Tem gente que gosta mais do britânico. Tem alguns alunos que gostam e outros já não. Actually parece atualmente, mas não é. Actually significa na verdade. Olha só o que eu escrevi aí. Use it to stress that something is true. Normalmente é para enfatizar que alguma coisa é verdade. Então você está falando, você fala assim, ó, actually, na verdade. Tarará, tarará, tarará. O actually também pode ser para você corrigir alguém, tá? Por exemplo, a pessoa fala assim, oh, I like your green blouse. Eu gosto da sua blusa verde. Actually, it's blue. Na verdade é azul. Sabe quando você corrige? Então você pode usar o actually. Olha só. Example. I ordered a cheeseburger, but actually I'd like to change my order. Aí eu tô até corrigindo, né? Mas na verdade, eu gostaria de mudar meu pedido. I want a fish sandwich instead. Instead é o ao invés, né? Ao invés de. Muito bem, então actually, wild vai ser usado também nesse diálogo wild, que significa very excited or enthusiastic. Wild, ao pé da letra, é selvagem. Então, quando você fala wild animals, eu tô falando de animais selvagens, correto? Só que eu também posso chamar uma pessoa de wild. Ou um grupo de pessoas, eles estão wild, eles estão selvagens? Não, eles estão muito entusiasmados, tá? Seria isso. Olha lá, we had a wild night at the Mexican restaurant last night. It was fun. Nós tivemos uma noite super empolgante, é nesse sentido, tá? No restaurante mexicano last night, ontem à noite. It was fun, foi divertido. Às vezes você vê isso e fala assim, o que é isso? É uma question word, né? O que é? Não, ela simplesmente é o nosso wow, uhul, né? Então esse daí, é assim, para mostrar que nós estamos aliviados ou surpresos. Daí vai depender do jeito que você fala esse Se eu fizer assim, eu tô falando uau, tô surpresa. Agora se eu falar assim, meio assoprado, é um relieved, eu tô aliviada. Olha só. I thought I lost my wallet and I wasn't going to be able to pay the bill. Fortunately, I found it in the car. Eu achei que eu perdi minha carteira. E eu não seria capaz, esse wasn't going to be able, eu não seria capaz de pagar pela conta. Fortunately, felizmente, I found it in the car. Eu achei no carro. Então, esse é uma interjeição, né? Interjection. A bit of. Bom, a gente sabe que a bit significa um pouco. Só que, às vezes, quando você fala bit of, ele é uma ironia. A gente sabe que a bit of é a small amount of something, um pouco de.
Só que eu posso usar como ironia, como assim? Poxa, a gente sabe que naquele diálogo lá do cheeseburger pediu um monte de cheeseburger, pediu um monte de coisa. E daí o vendedor ali, o atendente, ele pode falar assim, nossa, é pouca coisa, né? Sabe assim, quando você usa uma ironia para falar? Então, eu posso também usar o a bit of como ironia para falar assim, nossa, é pouca coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, lá dentro eu estou pensando assim, caraca, é um monte de coisa. Só ironia. Então, olha só. Aí, nessa frase, você vai ver ironia também. With a bit of luck, we'll find a good restaurant tonight for dinner in this small town. Eu tô sendo irônica. Eu tô falando assim, olha, com um pouco de sorte, nós iremos encontrar um bom restaurante para jantar nesta pequena cidade. Ou seja, a chance de eu achar um bom restaurante numa pequena cidade pode ser pouca. Então, ao invés de falar, olha, com muita sorte a gente vai achar. Não, eu tô sendo irônica, então eu falei with a bit of luck, com pouca sorte, ok? Ironia existe em tudo quanto é língua, né? É só o jeito de falar, ok? Bom, fizemos aí vocabulary para quê? Para te ajudar no listening agora. Primeiro, você vai clicar no link que eu te mandei, Exercise 1. Só vai ouvir a barra de áudio, tá? Não precisa fazer exercício nenhum, é ouvir a barra de áudio. Ouve a primeira vez, tenta entender. Ouve a segunda, tenta entender mais. E daí você vai, quando você achar que entendeu bastante já, você vai no Exercise 2 e você vai ouvir novamente o seu áudio seguindo o script. Aí sim, você vai seguir, ouvir o que eles estão falando e associar com o que está escrito ali. Acabou? Translate it in your notebook, traduz no seu caderno e grave você lendo esse diálogo para mim, ok? Bom, como é um diálogo, você também vai fazer meio que uma comparação com aquele diálogo que você já fez, que eu pedi. É quase esse, é bem parecido com esse. Então, você vai ver, nossa, olha, eu usei essa expressão, eu falei isso, isso, isso. Você vai ver se realmente o seu diálogo bateu um pouco com esse, tá? Então, é isso mesmo. Não esquece de gravar o diálogo pra mim, ok? Bye, bye. See you next class.